Já estamos gravando, tá? Vamos continuar aqui. A minha conexão, acho que foi a conexão que caiu aqui. E aí, conforme o pessoal for entrando, eu vou admitindo. Tá? Pronto. Vamos lá. Pronto. Isis, tá você mais quem aí? Vê aí na reunião aí, porque eu não consigo ver todos porque eu tô compartilhando na tela. Vê aí quem tá. Aonde eu tô? Não, vê quantas pessoas já tem aí, porque eu não consigo ver porque eu tô compartilhando na tela. Só eu, você, Guilherme e Jamile. Tá compartilhando a tela já? Já. Já. Nossa, gente, que bom. Todo mundo respondeu junto. Misericórdia. Só assim, né? É. Isso é suco ou é cachaça? Chocolate. Chocolate. Olha, então vamos lá, né? A reunião começou a gravar. Tudo certinho. Vou admitir Lorena. Eu tive um problema com a conexão aqui. Eu acho que foi meu computador, alguma coisa que eu apertei aqui. Mas vamos lá. Lorena, você já tá por aí? Ainda não. Acho que a conexão do outro pessoal demora de entrar. Pronto. Flávio. Rapaz, toda hora que eu olho esse negócio de João, eu penso que é um outro aluno, um aluno de fora. Eu olho aqui e vejo Maria Adega, eu penso que é outra pessoa. Meu Deus. Esse participante tem. Falta alguém? Só Carol? Eu tô aqui. Já tá Deixa eu aí? mudar o nome. Falta a Roberta. Aqui tá o Clebson Pereira, eu penso que é outro aluno. É porque meu primo tava usando para dar aula. Pronto, bacana. Lorena tá aí? Lorena. Falta ninguém não, só Roberta, né? Pronto. Mas a gente vai começando, naquela chegar eu aceito aqui. Aquele outro pessoal desistiu, é Anada. A outra menina, Laura, vocês têm conhecimento se desistiu? Laura só não assistiu hoje. Foi. Agora a Ana da... Eu encontrei com a Ana, ela disse que essa semana vai fazer a matrícula. Pronto, bacana. Matheus também. Não, mas aí Mas eu tô mandando um link no grupo, pode entrar. Mas aí tá tranquilo, tá todo mundo... dá para acompanhar lá pelo Unimestre, né? Podemos começar? Podemos. Sim ou não? Sim. Pronto. Pode sim. Flávio, tá aí? Vamos sim. Então vamos lá. Você que está conversando aí agora é a nossa vez. Vamos continuar de onde nós paramos aqui. Princípio da dignidade da pessoa humana. Vamos finalizar. Tá me ouvindo todo mundo? Sim. Sim, então beleza. No princípio da dignidade da pessoa humana, só para a gente concluir, lembre o seguinte: nenhuma pena que traga uma ofensa à dignidade da pessoa humana vai ser admitida. Ou seja, aquela pena degradante, aquela pena que for ofender, por exemplo, a integridade física do réu, aquela pena que for colocar o réu em uma situação vexatória, esta pena não é admissível. Por exemplo, agora não que vocês estão assistindo a aula, mas na hora que sobrar um tempo, coloca no Google que você vai encontrar diversas condenações contra o Estado por ofender esse princípio contra o preso. Não sei se algum de vocês já teve a curiosidade de ver. Alguém já viu? Não? Não. Por exemplo, eu me recordo do último caso que eu assisti mesmo, um detento, ele recebeu uma indenização um pouco até razoável, um valor bem razoável, porque ele foi colocado em uma cela superlotada e na hora de dormir ele tinha que dividir o espaço com outros presos e a cabeça dele ficava próxima à privada. E aí aquilo ali foi considerado uma coisa muito vexatória, uma coisa muito humilhante, e ele acabou recebendo uma indenização bem razoável, para não se falar, né, muito gorda. Então, o que acontece? Ele, por exemplo, nesse caso, ele continuou cumprindo a pena e saiu com a indenização no bolso. Então, você tem que entender justamente nesse sentido, que o princípio da dignidade da pessoa humana
mesmo o réu estando preso, ele não é abolido. Deu para entender? Sim. Sim? Sim. Tá todo mundo ouvindo ou eu só estou escutando uma pessoa falar? Eu estou ouvindo, Sim. professor. Pronto, beleza. Então vamos seguir. Princípio da individualização da pena. O princípio da individualização da pena é aquele princípio que vai dizer para nós o seguinte: olha, cada preso vai responder com o seu caráter individual. Por exemplo, no mesmo contexto fático, nós temos o réu Tício, né, como o povo gosta, o réu Tício e o réu Mévio. Eu prefiro usar o nome dos alunos. Por exemplo, no mesmo contexto fático, nós temos Guilherme e João Pedro. Guilherme é reincidente, possui 4 condenações transitadas em julgado. João Pedro está iniciando... Porra! Não entendi. Não, Você não quer ser esse bicho solto, não, né? Por exemplo, João Pedro não. João Pedro ainda é inocente. É aquele que fez 70 e poucos pontos na prova da PM, achou que já estava lá, não foi, e aí se revoltou, saiu xingando os outros na rua. Tá começando agora. Então, o que que acontece? Nessa situação, os dois são apanhados em flagrante por um crime, vão ser processados, e aí, na hora do julgamento, o que que acontece? O juiz tem que analisar, para individualizar a pena, a situação pessoal de cada réu. Por quê? Guilherme é reincidente. Então, a pena de Guilherme não pode ser igual à pena de João Pedro, ainda que ambos tenham praticado o mesmo crime. Veja o que eu quero te falar. Mesmo se os réus tenham praticado o fato no mesmo momento, no mesmo contexto fático, o juiz não pode trazer uma coisa que a doutrina costuma chamar de sentença por lote. O que é lote? O juiz ele não pode pegar, por exemplo, um processo de associação criminosa e aí ali tem 10 réus. O juiz não pode trazer uma sentença e colocar lá, por exemplo, condena os 10 réus a 16 anos de prisão. Ele não pode. Ele tem que individualizar a conduta de cada um. Por exemplo, o que é que influencia na sentença? A idade do réu, as características subjetivas, muitas outras coisas. Então, o que que acontece? As características individuais precisam ser respeitadas na pena. Então, mesmo que o réu tenha atuado em concurso de pessoas, a pena não pode ser coletiva. É preciso uma pena para cada indivíduo que praticou aquele delito. Alguém quer questionar? Tem alguma dúvida? Guilherme diz... no caso da indenização ao mesmo jeito? Calma aí, bate para o ímpar, porque ele falou 3 ao mesmo tempo. Não, pode deixar, vai lá. Vai a Denise primeiro. No caso da indenização, professor, da mesma forma? De qual indenização que você fala? Pecuniária. Até agora eu não entendi qual é a indenização pecuniária que você fala. Estou falando em situação, por exemplo, eles têm que tem a indenização de danos morais. Sim. Uma quadrilha, ela vai pagar a indenização coletiva todo o mesmo valor ou cada um vai pagar um valor também? Rapaz, eu particularmente nunca vi nenhuma quadrilha pagar indenização. Eu acho que você deve estar confundindo, talvez, se for o meu entendimento, você deve estar confundindo com a pena do dias multa, não é não? Que é a prestação pecuniária que eles pagam. Isso. Ah, sim. A prestação pecuniária segue a mesma ordem. Porque, por exemplo, pode ter um réu que tenha condição financeira maior e pode ter o outro que tenha condição financeira menor. Então, a pena como um todo, ela tem que ser individualizada. Nada impede que o juiz, quando for aplicar, por exemplo, ele fala assim, não, vou dar 500 dias multa para todos os réus. Pode até colocar, mas ele precisa analisar individualmente a situação. Se a situação dos indivíduos forem semelhantes e ele colocar a mesma pena, só vai ter problema se ele não tiver individualizado. Mas se ele individualizou, não tem problema ser igual. O que o princípio diz é que ele precisa analisar separadamente cada réu. Ou seja, igual você acabou de dar um exemplo, é uma quadrilha. Na quadrilha, ele não pode trazer uma sentença para todos os réus. Tipo assim, condeno todos esses réus da quadrilha a 5 anos. Não. Ele tem que falar,
No tocante ao réu Ademício, fixo a pena de tanto. No tocante à ré Roberta Gonçalves, aplico tal. No tocante à ré Ana Caroline, condeno a tanto, entendeu? Para cada um, ele tem que estabelecer um parâmetro. Quem era o outro? Não, eu só queria saber o seguinte, esse princípio da individualidade é nova ou é antiga? Porque eu já assisti diversos júris de individual, de pessoas sendo julgadas de forma individual, coletiva, em dupla, em trio, algumas vezes, e eu lembro que o juiz deu uma sentença para os três. Aqui na minha cidade, um pai, dois filhos, dois irmãos e um pai. Foram condenados e todos eles pegaram a mesma pena. Duas coisas. E aí já responde com a explicação anterior. Primeiro, o princípio não é novo, o princípio é antigo. E é como eu te falei, vão existir algumas situações que a pena vai sair igual. Mas se você tiver acesso a esse processo que você falou, você vai ver que apesar da quantidade de pena ser igual, idêntica, ele individualizou as condutas. Mesmo que a pena seja igual, ele precisa individualizar. Por quê? Igual você falou aí, imagine você, é porque as coincidências foram, as situações foram idênticas, mas imagine você, o pai e o filho, Se o filho for reincidente, a pena dele vai ser maior. Agora, se o pai e o filho cometem o mesmo crime, por exemplo, homicídio, ambos são primários, ambos agiram por meio cruel, ambos agiram por vingança. Se ambos atuaram na mesma proporção, a pena vai tender a ficar igual. Mas o juiz, que eu quero dizer é o seguinte, em um mesmo documento, ele deve fixar de forma separada. Olha aí na tela o que eu quero te dizer. Eu quero te dizer isso aqui, ó, para ver se fica mais claro. Quando ele for julgar, depois alguém abre aí o artigo 59, quando ele for julgar, ele tem que fazer assim, ó. Quanto ao réu fulano, aplico a seguinte pena. E aí aqui ele tem que fazer, ó, tudo daquele réu. Depois ele chega aqui e coloca o seguinte assim, ó, no que se refere ao segundo réu, aplico a seguinte pena. O resultado pode ser o mesmo. Por exemplo, ele pode dar aqui 10 anos e 10 anos aqui também, sem problema. O que ele não pode é fazer uma sentença coletiva sem antes analisar a situação de cada um dos réus. Deu para entender agora? Sim. E quem foi o terceiro que ia perguntar aquela hora? Não tinha mais ninguém, não? Porque aquela hora 3 pessoas falaram. Foi Roberta? Fala, Roberta. Roberta? Eu não. Foi você, não? Não fui eu. Não. Entendi. Então, vamos lá. Princípio da proporcionalidade. O que é o princípio da proporcionalidade? O princípio da proporcionalidade é aquele princípio que vai dizer para você o seguinte, olha, a pena deve ser proporcional ao dano que foi causado. O que é isso, professor? Ora, o cara cometeu um crime hediondo, então ele tem que responder com uma dureza maior. O réu é primário e cometeu uma contravenção penal. Ora, a pena da contravenção penal não vai poder ser a mesma daquele cidadão que atuou com requintes de crueldade. Então, o que é o princípio da proporcionalidade? É o princípio em que o juiz vai analisar o caso concreto, vai verificar a situação em que ocorreu aquele crime e vai trazer uma pena suficiente para reparar e prevenir a prática daquele crime. Então, o que eu quero te dizer? Isso aqui, ó, isso aqui está no artigo, vocês que gostam de artigo. Isso aqui está no artigo 59 do Código Penal.
O que o artigo 59 do Código Penal diz? Olha, o artigo 59 diz para nós o quê? Que o juiz ele tem que analisar as circunstâncias judiciais e fixar uma pena suficiente para reparar aquele dano, para reparar aquele mal que o agente provocou. Então perceba você o seguinte, que o juiz, ele analisando o princípio da proporcionalidade, ele não pode, digamos assim, o réu que cometeu um furto não pode receber a mesma pena de um réu que praticou um roubo. Ora, o roubo tem violência e tem grave ameaça, o furto não tem. Deu para compreender? Inclusive, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, tá. Inclusive, deixa eu trazer para vocês uma discussão jurisprudencial, né? Na verdade, uma discussão doutrinária que vem acontecendo do final de dezembro para cá a respeito do princípio da proporcionalidade. Veja o que aconteceu. Houve o pacote anticrime o ano passado e o pacote anticrime fez a seguinte situação. O pacote anticrime pegou o furto, veja que o furto é sem violência e sem grave ameaça. Pegou o furto circunstanciado pelo uso de explosivo e tornou o crime hediondo. Só que o legislador esqueceu de colocar o crime de roubo circunstanciado pelo uso de explosivo como crime hediondo. Então perceba a desproporcionalidade. O roubo, que é aquele que tem violência ou grave ameaça, para caracterizar. Então o roubo, que já vai vir com a violência e grave ameaça, e foi utilizado o uso de explosivo ou de artefato análogo, é crime, mas não é crime hediondo. Ao ponto em que o furto, que é sem violência ou grave ameaça, mas que teve uso de explosivo ou circunstância análoga, vai ser crime hediondo. Isso aí foi um dos maiores erros assim que a doutrina vem questionando do pacote anticrime. Que a ideia, na verdade, deveria ser o quê? O contrário. Se o roubo é mais grave, o roubo deveria estar no rol dos crimes hediondos. Mas, na verdade, foi o oposto. Então, veja o que o princípio da proporcionalidade quer te dizer. É punir com maior dureza quem praticou os piores fatos. Deu para compreender agora? Diga sim ou não. Sim. Ah, tá. Só você que tá aí, viva, é? Roberto tá aí, Bruno Roger não tá, ninguém mais. Então vamos lá. Deu para entender, sim. Ui, você também deu para entender, sim. Então vamos lá. Princípio da personalidade ou da intramissibilidade. Gente, o que é que esse princípio quer dizer? O princípio da pessoalidade ou princípio da intramissibilidade. As penas privativas, restritivas, pena de multa ou medida de segurança são pessoais. Esqueça a intranscendência da pena, ou seja, se Guilherme é condenado a 14 anos de reclusão, mas por infelicidade, ou quem sabe até por felicidade do destino, né? Guilherme vem a falecer no início do cumprimento da pena. Teve audiência, foi condenado, ficou muito abalado, chegou no presídio, deu um infarto e morreu. O que que acontece? Acabou. Gera a extinção da punibilidade. Não vai pegar um parente de Guilherme e colocar no lugar dele. Falar, não, vamos pegar aqui aquela menina que estava fazendo caminhada com ele ontem lá pela Facisa para cima lá, né? E vamos colocá-la para cumprir a pena no lugar dele. Ora, é óbvio que não. Agora, como todo bom ramo do direito, existe uma exceção. E aí, se você quiser, você anote esta exceção, porque essa exceção pode cair na sua prova. Qual é a exceção? A exceção é para a condenação a título de indenização pelo crime. O que eu quero te falar aqui? Preste atenção. Existe para todos os crimes, na verdade a maioria, né? Não vou falar todos porque tem crimes que nem comportam esse tipo de pedido, mas a maioria dos crimes, o agente, quando comete o crime, e se o Ministério Público assim desejar, ou o advogado da família, ou o advogado que foi constituído, ele pode ingressar requerendo o quê? Requerendo que aquele acusado pague uma indenização. Ele requerendo que aquele acusado pague uma indenização. Então imagine você que, digamos aqui, que Guilherme foi
condenado a 14 anos pelo crime de homicídio que ele cometeu e, além desses 14 anos de prisão, ele também foi condenado ao valor de R$100 mil a título de indenização. Por quê? Porque a pessoa que ele matou era um pai de família que tinha mais 6 crianças e o mais velho, por exemplo, tinha ali 5 anos de idade. Então, Guilherme, além de ceifar a vida, acabou com o futuro da criança, porque o pai não está ali para dar aquele apoio e coisa e tal. O que é que acontece? Se na sentença vier dessa forma, uma condenação à pena privativa de liberdade e mais um valor pecuniário a título de indenização para a vítima, aí anote o que eu vou lhe dizer. Falecendo, acabando a vida do acusado, extingue-se a pena privativa. A situação penal acabou, mas a situação indenizatória ela vai ser transmitida para os herdeiros, para os dependentes, para aquelas pessoas que são daquela linhagem de sucessão do réu. Então perceba agora que a família vai poder ser cobrada desse valor. Então tome muito cuidado. Com a morte do agente, extingue-se a punibilidade, ou seja, extingue-se a pena na situação penal, mas o valor fixado a título de indenização pode ser perquirido pela vítima, ou melhor, pode ser perquirido pela vítima através de ação própria contra os sucessores. Quem foi que perguntou? Alguém ia perguntar? Não, é só, assim, uma curiosidade, não é nem curiosidade, não é nem também questionamento, porque não sei se é no civil, a questão de dívidas de banco, eu acreditava que, mesmo nesse caso aí, a família não tinha que arcar com as consequências, já que quando você deve ao banco e você morre, extingue. Necessariamente, nem toda morte do banco extingue a conta, não, hein? Cuidado. Tem certos tipos de contrato. Professor. Oi. Fala, Bruno. Professor. Tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Uai. Você tá me Aqui tá ouvindo, normal. Carol? Eu tô normal também. Aqui tá O tudo negócio normal. do banco, eu acho que tem um seguro. Aí, tipo assim, se você for pegar uma dívida no banco e contratar o seguro, quando você morrer, cobre. Se não contratar, quando você morrer, a sua família tem que pagar. Não, eu tô falando o seguinte, porque tem pessoas que eu conheço que pegaram dinheiro, empréstimo no banco, e aí a pessoa morreu, já era de idade, morreu e também ninguém se responsabilizou, já que é pessoal, é particular. O Deve ser cara que ela comete... pagava o seguro, porque você Tá me- opta quando você vai contratar. Tá me É ouvindo, assim, Denise? professor, voltando aí, porque o cara comete um crime, ele Peraí, mata. você tá me ouvindo? Eu estou. Ah, beleza, então vai lá. Então, o cara comete um crime. E a família que vai se responsabilizar, sendo que a família é uma família, a pessoa é tranquila, é sossegada, tal. Sim, eu não estou questionando a lei, entendeu? Só que eu não sabia desta aí. Essa para mim é nova. Professor, o Bruno fez uma pergunta no chat. Ia falar isso agora. Ele fez... Ele está perguntando se os dias, as multas, também se encaixam nessa questão. Dias multas não é... Eu não consigo ver o chat lá porque eu tô compartilhando. Então ele deve ter feito aqui aquela hora. Dias multa, pessoal, não é para a vítima. Dias multa é para o Fundo Penitenciário Nacional. Então, por exemplo, se o dias multa é parte integrante da pena. Se ele morreu, o cara não vai pagar nem a pena privativa e nem o dias multa. O que eu estou dizendo é, ele vai pagar a indenização reparatória dos danos. Se for fixada uma indenização reparatória dos danos e o réu morreu, os sucessores dele serão responsabilizados. Deu para entender? Sim ou não? Sim. Aí, Sim, deu pra entender. você entendeu, Bruno? Não adianta você responder pelo chat, que eu não vou conseguir ver o chat, que eu estou compartilhando na tela, eu não consigo ver. Então você deixa o áudio destravado aí e fala com a gente. Ademir, você está me ouvindo? Perfeitamente. Então, a sua pergunta é a pergunta de milhares de pessoas. Isso aí já foi até o Supremo.
né? Isso aí, na verdade, já foi até o Supremo. E aí, qual foi a resposta do Supremo? A resposta foi o seguinte, que o agente, obviamente, vai responder nos limites do seu espólio. Ou seja, ele morreu, vai ser aberta uma sucessão. Então, se ele tiver alguma coisa, o espólio dele é que vai responder. Ou seja, ele deixou bens, os bens, antes de ser repartido ali, vai ser feita aquela quitação. Agora, se ele não deixou e a família, né, não tem condições, não vai pagar. Então, a ideia, na verdade, do Supremo e da doutrina, quando traz essa responsabilização, é justamente isso. É porque o cara morre e fica aí algum patrimônio, e esse patrimônio tem que responder por isso. Deu para esclarecer? Deu. Sim. Sim. E cadê Carol? Carol? Oi. Você fica saindo Tô toda hora aqui. para namorar? Fica com esse negócio Eu tô ligado? saindo não, professor. É sua câmera, então. Tô quietinha aqui, né? Levantei pra nada. Deixa eu falar. Esse negócio que você falou, por exemplo, do seguro, né? É uma situação até interessante para quem gosta de fazer monografia e escrever de tema polêmico. Por exemplo, raras instituições financeiras informam sobre essa espécie de seguro. Né? Raríssimas instituições financeiras. Algumas vendem um suposto seguro de vida, nesse caso aí que eles falam seguro prestamista, e o cara paga, e na maioria das vezes o seguro ele não é completo, ele pega só uma parte. Eu vejo isso direto, então é até uma sugestão assim, de tema para quem gostar da área de empresarial para fazer tema de monografia. Então, continuando aqui. Princípio da vedação do bis in idem. O que é o princípio da vedação do bis in idem? O princípio vai dizer o seguinte: ninguém pode ser processado duas vezes pelo mesmo crime, ninguém pode ser condenado duas vezes em razão do mesmo fato, obviamente, e ninguém pode ser executado duas vezes por condenações relacionadas ao mesmo fato. Vamos devagar. O princípio do bis in idem está dizendo o seguinte: ora, se o cidadão cometeu um homicídio aqui na Bahia, já cumpriu pena, acabou, terminou aqui. Ele cumpriu a pena e saiu, ele não deve mais nada. O que é que ocorre? O Estado não pode ficar agora perseguindo ele por conta daquele crime que ele já foi julgado, houve trânsito em julgado e acabou. E grave o seguinte: o princípio do bis in idem não sofre ofensa quando a reincidência é utilizada para agravar a pena. Vou explicar devagarzinho. O que acontece? O cara não vai ser processado duas vezes pelo mesmo crime. Ele não vai ser condenado duas vezes pelo mesmo crime. Não vai ser executado duas vezes. Mas o que pode acontecer? Aquele crime em que ele foi condenado, cumpriu a pena, vai poder ser utilizado para fins de reincidência. Como? Se ele vier a cometer um novo crime, o juiz vai poder utilizar aquela situação passada dele para agravar, vai aumentar um pouquinho a pena dele. E isso não significa dizer que ele está sendo processado duas vezes pelo mesmo crime. Então tome muito cuidado. A utilização da reincidência a título de agravante não ofende o princípio do bis in idem. Se não entendeu, fala que eu repito devagarzinho para copiar, a pedido de Carol. Repetisse pra copiar. Não entendi. Eu queria que repetisse pra copiar. Qual parte, bonita? Essa parte não sofre ofensa quando? Então vamos lá. O princípio da vedação do bis in idem não sofre ofensa quando se utiliza para agravar a pena a fim de reincidência. Mais alguém? Ademir, Não. copiou, passou, colocou o post-it? Eu sempre assisto a aula novamente com calma e volto umas 3, 4 vezes. Pronto. Porque se eu for copiar agora, eu não entendo muito
Aí bagunça. Aí depois eu copio, eu vou Não assistir fala de novo. a palavra que você ia falar, não. Você ia falar assim, eu não aprendo bosta nenhuma. Não, aprenda, é porque eu sou mais lento que você. Tá. Então vamos lá. O outro princípio para a gente finalizar. Princípio da inderrogabilidade ou inevitabilidade da pena. Esse aqui já caiu aproximadamente umas 10 vezes em prova. Não vai comer nada, não? Estão me ouvindo? Depois você toma café com Sim. pão, tá bom. Pronto, Estou. vamos lá. Princípio da inderrogabilidade ou inevitabilidade da pena. Gente, isso aqui significa dizer o seguinte: o juiz não pode deixar de aplicar a pena desde que estejam presentes todos os requisitos. Entenda comigo o seguinte: no princípio da inderrogabilidade, está dizendo o seguinte: o juiz analisou o caso concreto. Vocês já prestaram atenção que no Brasil alguns crimes têm uma pena muito ínfima? Aquele crime que é assim, 2 meses de detenção ou multa, 1 mês de detenção ou multa. O que é que acontece? Se o juiz analisou o processo e vai julgar aquele processo, fez toda a dosimetria da pena, quando ele finaliza, ele fala, puta que merda. Ia falar o nome que não pode falar, né? Ia falar, puta que pariu, mas não pode que tá gravando. Mas o que é que acontece? O juiz agora analisou o processo e falou assim, rapaz, a pena que eu vou condenar a Demício, 1 mês de detenção, 1 mês, isso é pena para uma coisa tão assim que ele fez? Eu não vou nem aplicar uma pena nesse caso. Isso não pode, tá? O juiz não pode deixar de aplicar a pena desde que estejam presentes todos os requisitos legais. Então, o cidadão praticou o crime, houve o devido processo legal, restou confirmada a sua culpabilidade, o juiz deve aplicar a pena ao caso concreto, ainda que ele entenda que esta pena seja ínfima, ainda que ele entenda que essa pena seja uma pena irrisória, seja uma pena insignificante. Ele não pode deixar de aplicar a pena. Agora, como todo bom ramo do direito, existem as seguintes exceções. Existem algumas exceções onde a própria lei diz que o juiz pode deixar de aplicar a pena. Então, compreenda. Nos casos em que a lei diz que o juiz pode deixar de aplicar a pena, por exemplo, nos casos de perdão judicial. Nos casos de perdão judicial, a própria lei é quem diz que o juiz pode deixar de aplicar a pena. Se a própria lei diz e é uma situação de perdão judicial, o juiz pode deixar de aplicar. Vou te dar o exemplo de uma situação. Imagine você, aconteceu aqui próximo da nossa cidade, aqui em Jucuruçu. Um pai foi sair de manhã, brincando ali com seu filho, conversou um pouquinho com o menino ali, coisa e tal, e entrou no carro para sair. O menino acreditou que o pai ainda estava brincando com ele, e aí ficou brincando daquele negócio de esconder e coisa e tal. E o pai acreditou que o menino tinha ficado no local que ele havia deixado, porque ele havia deixado a criança na sala e entrou no carro. O menino veio e escondeu atrás do carro. Então ali o pai engatou a marcha ré e, infelizmente, acabou passando em cima da criança, como diria os piores doutrinadores, maçangou a cabeça da criança, a criança ficou morta. O pai teve que ser, na verdade, controlado até conseguir chegar na delegacia. Tá? Então, assim, foi uma situação bem constrangedora, ele ficou praticamente louco, faz acompanhamento hoje psicológico, passa uma situação bem difícil mesmo, um abalo psicológico muito grande. O que é que acontece? Em situações como essa, a lei diz que o juiz pode deixar de aplicar a pena porque é injusto aplicar a pena nesse caso, já que a consequência do crime é muito maior e ela se torna superior a qualquer pena que for aplicada. Então, compreenda, em situações como essa, a lei traz uma excepcionalidade. Fora dessas excepcionalidades de perdão judicial, o juiz não pode deixar de aplicar a pena. Deu para entender? Se não deu, a gente volta e fala devagarzinho. Carol, copiou? Não entendi, professor. Eu quem não entendi? Jamile? O que você não entendeu, bonita? Fala aí. Nada. Oxe.
Você quer que explique ele todo de novo? Sim? Sim. Então vamos lá. Princípio da inderrogabilidade. Nós temos tempo, ainda temos 5 minutos e 10 aqui, tá tranquilo para terminar. Vamos lá. Princípio da inderrogabilidade. Ele diz o seguinte. Ele diz que o juiz não pode deixar de aplicar a pena por entender que aquela pena é insignificante. Por exemplo, Carol, que agora está aqui aparecendo na tela. Né? Então veja, imagine você que Carol vai passando uma menina na rua e Carol, por inveja da menina, porque a menina tem um olho maior do que o dela, ela vai lá e ofende a integridade dessa menina. Ofendeu a integridade dessa menina, xingou a menina de burra. A menina vai entrar com ação por injúria contra ela, está com ação. O juiz analisou e verificou. Carol, só responda aqui sim ou não. Você tem mais de 21? 18. 18? Ah, então beleza. Então o juiz analisou ali a situação de Carol e falou, poxa, Carol só chamou de burra. É menor de 21, então a pena já tem que ser menor um pouquinho. Não tinha ninguém presenciando o fato, só a suposta vítima. Ah, não, por essa injúria aqui, eu vou condenar a Carol a pedir desculpa para ela e depois de pedir desculpa, pagar R$ 500 para ela. Só que o que acontece? O juiz tem que fazer toda uma dosimetria da pena para chegar a isso. Ele fez a dosimetria da pena e falou, poxa, velho, condenar essa menina, que é dona da metade de Guaratinga, um dia faz propaganda de uma loja, um dia faz propaganda de outra, um dia faz propaganda de outra. Condenar essa menina a pagar R$ 100 é uma coisa muito significante. Eu prefiro nem condenar. O que acontece? O juiz não pode ter esse raciocínio. Por quê? Se ele fez o parâmetro legal, chamado dosimetria, e a pena resultou naquele valor, resultou naquela circunstância, ele tem que aplicar de qualquer forma. Ele não pode deixar de aplicar alegando que a pena vai ser insuficiente. Ou seja, condenar a Carol a pagar R$ 100 e 5 cestas básicas. Não vai ofender em nada o patrimônio dela. Mas o juiz, se fez todo o parâmetro e resultou naquilo ali, ele tem que aplicar aquilo ali. Ele não pode simplesmente usar a ideia dele e falar, não vou aplicar porque é insuficiente. Qual é a exceção? A exceção são os casos em que a lei diz o seguinte, olha, juiz, quando o resultado deste crime ofender de forma exaustiva, ofender de forma grandiosa a vida do acusado, você pode deixar de aplicar a pena, porque aí sim a pena não vai ter serventia. Foi qual o caso que eu te dei? O caso do pai que comete um homicídio culposo contra um filho. A doutrina entende que é muito mais grave a dor que o pai vai sentir por ter matado o filho de forma acidental do que condenar ele a 500, 200 anos de cadeia. Ele vai ficar preso, mas a dor sentimental, a dor moral, o problema psicológico vai ser muito maior. Então, o juiz não pode deixar de aplicar a pena por entender que ela é insuficiente, mas nos casos em que a lei admite, que é o caso de perdão judicial, ele pode deixar. Jamile, deu para entender? Ou piorou? Professor. Não, agora eu entendi. Obrigada. Pessoal, mais alguém quer questionar? Não? Não. Vocês têm aula vaga quarta-feira? Quarta-feira? Tem não. Ah, tá. É porque quarta-feira tem os 2 primeiros horários vagos. Aí a gente podia adiantar a aula de sexta, entendeu? A gente só tem aula vaga segunda e sexta-feira. Ah, não. Segunda eu tenho... Na verdade, eu tenho aula todos os dias. Só quarta que os 2 primeiros eu não tenho, que era de criminologia. Ô, A professor, próxima Não entendi. esse assunto que o senhor falou aí, então nesse caso aí desse princípio que o senhor acabou de explicar, Sim. da Derrogabilidade. inderrogabilidade, só se for em caso de tragédia, grandes tragédias. Só se for Porque a questão da culpa, porque nem um pai ele quer matar o filho, mas aí por causa da displicência, ele permite que o filho faça alguma coisa e morre. Todos os pais vão ficar, mas pelo que eu estou vendo, o senhor falou aí, só em grande tragédia, repercussão. É justamente isso que você grandiosa. falou. Justamente isso que você falou.
a consequência tem que ser drástica. Se não for drástica, entendeu? Ele vai responder. Entendeu? Tranquilo. Gente, a aula vai cair, vai ficar salva. Eu vou disponibilizar ainda agora a aula e também vou disponibilizar esse roteiro que nós utilizamos.